Querido Pai, graças te damos, Senhor, pelo teu grande amor e teu cuidado para nós. Continua a tua grande obra em nossas vidas. Que possamos estar atentos à tua voz, ao teu comando. Que possamos nos fortalecer dia após dia em ti. Abençoa, amado Pai, este culto. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Abençoa cada um que está aqui, Pai, de uma forma especial. Renova-nos, Pai. Envia teus anjos, Senhor,
me seguirá, Senhor.
fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu restauro. Eu conheço o teu valor, te criei, te doei o meu amor. Se ninguém entende a tua dor, estou aqui, confie em mim. Eu não vou desistir de ti. O meu plano é maior. Vem segura minha mão.
Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos firmar uma posição no mundo espiritual. Levanta a tua mão direita, diga assim: Senhor Jesus, ajuda-me a agir corretamente diante
qualquer desafio, de qualquer problema que eu tenho que enfrentar. Porque eu sei que atrás de cada desafio, atrás de cada problema, existe uma vitória em ti. Amém? Nós vivemos no mundo de aflições, de problemas. Quem não tem um problema hoje para ser resolvido em sua vida? Acho que todos nós. E quem não tiver, fique preocupado. Porque o inimigo já até desistiu de você, de tão mal que você está diante de Deus. Então, a própria palavra de Deus diz que nós teremos o quê? Aflições. Mas também diz, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Onde que nós buscamos o ânimo? Para vencer a aflição, para vencer os problemas, para vencer os desafios. Onde? No mundo? Não. Na palavra de Deus. Toda solução, todo caminho certo, tudo que nós passaremos ainda a viver, com problemas ou sem problemas, tudo tem a solução já definida aqui na palavra de Deus. Então, se nós conhecermos a palavra de Deus e um dia nós nos defrontarmos com problema, com desafio, nós já estaremos prontos, sem titubear, sem passar, sem perder tempo para tomar uma atitude. Nós já saberemos qual é a solução, e a solução que Deus já apontou para nós aqui na sua palavra. Agora, quem não conhece a palavra de Deus, vive só dando tropeção, vive só sendo envergonhado. Diante de cada problema, em vez de ter a vitória, tem o quê? Tem uma derrota, tem um escorregão, tem um tombo, tem uma perda. E é isso que o inimigo quer, porque lá em João 10, versículo 10, o próprio Senhor Jesus denunciou: aqui veio Satanás aqui ao mundo. Ele veio para fazer o quê? Para roubar, para matar e para destruir. E Jesus imediatamente emenda e diz o quê? Mas eu vim para quê? Para vos dar vida, e uma vida em abundância. Então, nós vemos aí a diferença entre o que o mundo, onde Satanás reina, porque por enquanto Satanás tem a autorização de próprio Deus, dele estar aqui habitando no mundo e desafiando quem? Aqueles que não estão firmados na palavra. E Jesus, por seu lado, veio para fazer o quê? Para nos resgatar das trevas, para nos tirar da morte espiritual e para nos trazer o quê? A um novo patamar espiritual muito mais elevado. E você pode galgar, no último culto de Santa Ceia, eu até expliquei que nós vivemos espiritualmente como se fosse uma escada espiritual. Quando nós vencemos determinados desafios, aqui nós somos testados e fomos aprovados, Deus nos coloca imediatamente onde? No patamar espiritual superior. Por quê? Porque Ele não vai nos promover espiritualmente para sermos derrotados, para sermos envergonhados. Então, primeiro nós somos provados, nós somos aprovados, e quando somos aprovados, é como nós passarmos aqui no mundo escolar, por exemplo, passar de um curso para outro curso, de um ano de faculdade para o ano seguinte. Então nós vamos assumir o que cada dia a Igreja de Cristo tem que assumir, patamares espirituais superiores, e quando vem os patamares superiores, vem o quê? Vem desafios maiores ainda. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós vamos também estar capacitados através da própria palavra de Deus, para quê? Para
vencer esses desafios de nível superior. E quanto mais superior, os níveis superiores nós estivermos galgando, mais próximos nós estaremos o quê? Justamente da presença de Deus. Muita gente fica preocupada, mas eu não quero subir esses patamares espirituais, porque senão Deus vai me tirar, Deus vai me chamar, como chamou a várias pessoas na Bíblia que já estavam preparados, estavam em patamares muito elevados. Amados, a gente não tem que se apegar às coisas do mundo, ao contrário, esse mundo não pertence a nós, nós estamos, por circunstâncias, vivendo nesse mundo, mas esse mundo não é nosso. Esse mundo não nos interessa, porque nós temos o quê? O plano maior de Deus, que é viver onde? Na presença dele, e não na presença imunda deste mundo imundo. Amém? Outro recado, não estarmos nesse mundo imundo, tá? Que só nos faz o quê? Só nos traz problemas de ordem espiritual negativa. Então, como nós podemos agir, como um cristão tem que agir diante de um problema, diante de um desafio, quer seja ele físico, quer seja ele material, quer seja ele espiritual, não importa. Nós vamos viver vários tipos de problemas. Como agir? Resposta segundo a palavra de Deus. E eu vou mostrar nesse culto justamente várias passagens onde a Bíblia nos revela como devemos agir. Eu gostaria que vocês abrissem em Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago 4, verso 7. Esse Tiago era meio irmão de Jesus através de Maria, né? Ele diz o quê? Submetei-vos a quem? A Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então todo problema espiritual, todo problema material que o inimigo colocar na nossa frente para nos desafiar, para nos desestruturar, para destruir a nossa tranquilidade, para destruir a nossa saúde, para destruir a nossa saúde, para destruir as nossas finanças, como é que nós devemos fazer? Resistir ao diabo. Em primeiro lugar, submeter-nos a Deus. Mas pastor, como é que eu vou me submeter a Deus? A gente submete-se a Deus obedecendo o quê? A palavra. É assim que nós nos submetemos a Deus. E logo em seguida, então são duas etapas que nós temos que obedecer simultaneamente. Primeiro, submeter-nos a Deus, ou seja, aplicar, colocar em prática a palavra de Deus, os ensinos que a Bíblia nos dá, e ao mesmo tempo resistir a quem? Ao diabo. E quando isso acontece, quando as duas situações acontecem, o que vai acontecer? O diabo vai sumir da nossa presença, vai enfiar o rabinho dele no meio das pernas e vai sumir. Por quê? Porque ele vai ver que quando nós resistirmos a ele, quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, ele não vai ter mais chance contra nós. E o que ele faz? Ele vai buscar um outro que não esteja preparado, que não conheça a palavra, que não resista a ele. O diabo sempre é oportunista, ele vai buscar o quê? Ele quer arregaçar com alguém, ele quer destruir alguém, quer acabar com a alegria, com a paz, com a saúde de alguém, e ele vai buscar quem? Os que são mais fracos, os que são mais fracos na fé, os que não conhecem a palavra, aqueles que ficam que nem um pêndulo, que nem ioiô, agora estou bem, agora estou mal, tá? Sabe, o ânimo dobre que a Bíblia diz, que Deus não se alegra daquele que tem o quê? Ânimo dobre, que é que nem um ioiô, que nem um pêndulo, agora vai, agora eu volto, não sabe o que quer. O verdadeiro cristão, ele tem que ter a certeza absoluta do que ele quer.
Eu quero ser o quê? Eu quero ser um escolhido de Deus. Eu quero viver uma eternidade na presença da luz, na presença do meu Senhor e meu Salvador. Eu não quero viver nas trevas eternamente. Eu não quero ser envergonhado, eu não quero ser derrotado, eu quero ser o quê? Um vencedor em Cristo Jesus. É essa a posição, essa a certeza que todo cristão deveria ter, mas muitos não têm. E por isso que nós vemos hoje cristãos sendo envergonhados, dando um péssimo testemunho de Cristo na vida, através da vida deles. Amém? Quando resistimos ao diabo, quando nós perseveramos, obtemos o quê? A vitória. É só resistir, é só perseverar. O diabo às vezes pode até tentar aplicar o mesmo golpe pela segunda vez. Quando você resiste, quando você persevera em cima da palavra de Deus, o inimigo desiste definitivamente de você. E aí você sobe um patamar espiritual mais alto. Amém? Vamos abrir em Mateus capítulo 4. Vamos ver um exemplo de resistir ao diabo. Vamos ver um exemplo de aplicação da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versos 1 de 1 a 11. Preste bem, aqui nós temos um exemplo de uma pessoa que sabia estar preparado, firmado na palavra de Deus, e de perseverar, de desafiar o inimigo. Jesus, o exemplo é Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Preste atenção, ele não foi levado pelo diabo ao deserto. Ele foi levado por quem? Pelo próprio Espírito Santo de Deus, hein? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado por quem? Pelo diabo. É esse exemplo que nós devemos tomar para a nossa vida. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome. 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, no deserto. No deserto, amados, durante o dia faz um calor, chega a 60 graus de temperatura, e à noite aquela temperatura cai, às vezes abaixo de zero. Imagine o calor e o frio que ele passou durante 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Então, o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse: se verdadeiramente és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha o desafio. Jesus tinha o poder para transformar pedras em pães? Sim. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele tinha o poder de fazer isso acontecer. Mas Jesus então lhe respondeu: está escrito. Olha, ele se firmou onde? Na palavra de Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas do que? De toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus é o que? É a própria palavra, é a própria Bíblia, é a palavra de Deus. Então é assim que nós devemos agir quando o diabo vem nos afrontar. É responder, resistir ao diabo em cima do que? Da palavra de Deus. Não é, eu acho, Satanás, eu não quero fazer isso. Não, isso não vai convencer, isso não vai fazer Satanás mover 1 milímetro daquilo que ele tem planejado contra nós.
Aí ele vai ficar mais com a certeza de que ele vai nos vencer. Por quê? Porque nós não usamos a palavra contra o quê? Contra a tentação dele, contra o ataque dele. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo, ele continua, o levou até a cidade santa e colocou-o sobre o quê? Sobre o pináculo do templo. E ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos. Olha aqui, o próprio diabo também conhece a palavra. Aí o diabo quis enganar a Jesus, que está pior dizendo, mas está escrito na própria palavra de Deus, que ele dará o quê? Ele dará aos seus anjos a ordem a teu respeito, para que te guardem. E ainda mais, ele acrescentou: e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ou em outras palavras, se você se atirar, Deus vai dar ordem aos seus anjos para que te amparem o ar, e para que eles não te deixem tropeçar em nenhuma pedra. Mas é tentador, né? Jesus podia chegar e dizer: não, quer ver? Eu sou mesmo filho de Deus. Eu vou subir lá, já estava lá, o diabo colocou lá em cima, eu vou me atirar e você vai ver como eu verdadeiramente sou filho de Deus. Mas não temos que mostrar para ninguém que nós somos o que não somos. Muita gente quer isso. Eu quero ostentar aquilo que eu não sou, eu quero mostrar aquilo que eu não posso fazer. Para quê? Você quer demonstrar para o mundo que você tem mais dinheiro do que o outro, que você sabe mais do que o outro, que você pode mais do que o outro? Você está afrontando o que? O próprio Deus. A própria palavra diz que nós temos que ser o quê? Humildes. Que nós temos que o quê? Mostrar simplicidade. Quando você quer mostrar aquilo que você não é, ou você quer mostrar, você quer ostentar, você quer mostrar que você pode mais do que o outro, você vai ser envergonhado por Satanás, porque ele vai utilizar aquilo mesmo, para que aquilo seja uma pedra de tropeço para a tua própria vida. Amém? Nós não precisamos mostrar se você sabe mais, se você pode mais. Viva uma vida de simplicidade, como Jesus levou. Amém? Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus respondeu em cima do quê? Da palavra de Deus. O diabo tentou em cima da palavra de Deus. E aí ele disse: mas também está escrito. Por isso que nós temos que conhecer perfeitamente o que está escrito na Bíblia. Porque quando você for tentado pelo inimigo, porque a tentação vem de Satanás, a aprovação é de Deus, mas a tentação é de quem? É de Satanás. Você vai responder a ele, você vai reagir contra aquilo que ele quer que você faça, da maneira do que está escrito na Bíblia de Deus. E assim é que nós vamos ter o quê? A vitória. Nós vamos resistir ao diabo, e quando nós resistimos, ele vai fazer o quê? Sair em retirada. Ele fugirá. Fugir significa o quê? Sair em disparada para longe de nós. Aí levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. E ele disse: tudo isto eu te darei, se te prostrares e me adorares. Tentação, né? Jesus podia dizer: puxa, mas então eu vou precisar morrer na cruz? Se eu me prostrar, se adorar ao capeta aqui, eu vou ser o quê? Eu vou ser o dono de todos esses reinos, e eu vou mandar, eu vou ordenar, eu vou reinar sobre todos esses reinos. Eu não vou precisar morrer na cruz para poder salvar esse povo todo. Todos eles vão ser meus, todos eles me pertencem. É uma tentação, né? Você já pensou?
Ó, você não vai mais ter que trabalhar, você não vai ter que fazer mais nada, eu vou te deixar rico, milionário, eu vou te dar todas essas fazendas, eu vou te colocar na política, no cargo mais alto. O que nós temos que fazer? Resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Aí Jesus respondeu também em cima da palavra. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Está escrito onde? Na palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás teu culto. Com isto, Satanás o deixou, e eis que vieram imediatamente o que? Anjos, e serviram ao Senhor Jesus. Jesus resistiu. Diabo fugiu em retirada. E aí, imediatamente, os anjos do Senhor vieram para servi-lo, para colocá-lo no lugar, no patamar espiritual que ele tinha galgado, justamente obedecendo que a vontade de Deus. É assim que o cristão deve viver. Porque se não o cristão não viver como Cristo viveu, se o cristão não viver conforme os ensinamentos de Jesus, então não é digno de ser chamado de cristão. Você pode ser chamado de qualquer outra coisa, de religioso, você pode ser chamado de qualquer coisa, menos de cristão. Ser chamado de cristão significa o quê? Você ser seguidor, imitador e obediente a quem? A Cristo Jesus. Amém? E só a Ele, só a palavra dele. Porque na realidade Ele mesmo diz: eu sou o quê? A palavra. Eu sou o quê? O caminho. E ninguém vai ao Pai sem ser através de quem? Através dele, Senhor Jesus. Amém? Vamos ver um outro exemplo agora de não mais de Jesus, mas também de um homem que sabia obedecer a palavra de Deus. Vamos lá em Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel é do livro dos profetas, né? Os livros dos profetas. Capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos começar lendo os versículos de 1 a 5. Amém? Todos acharam? Daniel capítulo 9. Versículo 1 diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel está trazendo a revelação do que ele tinha passado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, todos estão acompanhando? Que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quantos anos? 70 anos. Então eu voltei o rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Até aqui. Então veja, Daniel era primeiro um homem temente a Deus, era um homem de oração, e como todo profeta, ele se colocava
como intercessor do povo junto a Deus. Então ele confessou: olha, nós temos pecado, nós temos desobedecido, nós temos nos afastado de ti, e por isso fomos condenados a viver o quê? 70 anos como escravos do povo que escravizava naquela época aquela região toda, o rei Dario. Bom, e aí? Vamos pular para o versículo 17. Daniel continua orando. E ele diz assim, no versículo 17: agora, pois, ó Deus nosso, ouça a oração do teu servo e a sua súplica sobre o teu santuário assolado, faça resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó meu Deus, os ouvidos e ouça. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, cidade de Deus, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, acreditando em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. O Senhor ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então veja, a oração de Daniel estava embasada no quê? Na própria palavra de Deus, nas próprias promessas de Deus. Lá na época de Salomão, o que aconteceu? O povo teve um intercessor. Salomão entra em oração em favor, na inauguração do templo, entra em favor do povo de Israel e clama a quem? A Deus, para que aquele povo fosse o que? Abençoado por Deus, que aquele santuário fosse recebido como agradável aos olhos de Deus, e que ali as orações do povo fossem sempre ouvidas e atendidas por quem? Pelo próprio Deus. E aí ele diz o quê? Aí ele diz que se eles tivessem sido rebeldes, se eles tivessem errado, que Deus perdoasse. E Deus revela: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, orar a mim, e se parar de fazer as coisas erradas, então eu ouvirei o teu clamor. Então, Deus, primeiro, Ele quer o quê? Atitude por parte nossa. Nós temos que resistir às vontades do corpo, às vontades da carne. Hoje em dia os jovens têm um apelo tremendo pela carne, tem apelo tremendo pelas músicas mundanas, tem apelo tremendo pelas festas do mundo. Carnaval, aí você vê muito cristão ali, oba, né? Estamos aqui. Peraí, nós não fomos comprados por um alto preço? Deus não quer que nós estejamos com o nosso corpo como templo do Espírito Santo? Então nosso corpo não pode ser promiscuidade, colocado como um corpo contaminado pelas coisas do mundo, pela mente contaminada pelas coisas, pelos olhos contaminados pelas coisas do mundo, pelos ouvidos contaminados pelas coisas do mundo, pelo nosso corpo contaminado com as comidas
mundanas que existem por aí. Então nós temos que fazer o quê? É uma escolha. Daniel, ele optou por clamar a Deus e pedir perdão por quem? Pelo povo que estava sofrendo por uma escravidão de 70 anos. Por quê? Porque tinha se desviado de Deus. Porque tinha caído o quê? Nas coisas mundanas também. E onde melhor do que a Pérsia para receber as coisas mundanas? Ali era até hoje. A Pérsia, a antiga Pérsia, hoje é quem? É o Irã. Onde está toda a base da corrupção e da alimentação, do fomento da guerra, das misérias do povo muçulmano. Sai de onde? Onde está o dinheiro? Está saindo de onde? Onde estão as formações de soldados e tudo mais, guerrilheiros? É lá na Pérsia. Lá hoje no Irã, no Iraque. Ali entre o rio Tigre e Eufrates. Daniel sabia se posicionar. E aí, ele estava muito preocupado. Senhor, ouça a oração nossa, ouça o clamor do teu povo. E aí, será que Deus responde ou não? Muitas vezes Deus parece que responda. Você responde um pouquinho atrasado, né? Vamos ver. Daniel resistiu à oração e jejum e venceu a quem? Ao próprio príncipe da Pérsia. O principado que escraviza até hoje quem? O Irã. Vamos ver, Daniel, continuando aí. Daniel capítulo 10, versos 2 a 7. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão que lhe foi dada. Naqueles dias, eu, Daniel, chorei, pranteei durante 3 semanas. Quantas são 3 semanas mesmo? 21 dias. Pranteando, clamando ao Senhor, vestindo sacos, roupa feita com sacos e se tingindo com cinzas. Naqueles dias, continuou no versículo 3: manjar, ou seja, comida desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram o quê? As 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda, na beira do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berílio, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, também clamando, não viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Eu fiquei até aqui. Vamos pular para o versículo 10. Eis que certa mão me tocou. Continua Daniel contando. Sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu fui enviado a ti. E ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que começasses o coração, aplicasses o teu coração a compreender e a humilhar-te diante de teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre quem? Sobre os reis da Pérsia. Veja, perseverança. Ele continuou orando dia após dia, se humilhando, fazendo jejum durante 21 dias, e durante 21 dias ele não teve o quê? A resposta de Deus. Tem muita gente que ora, daqui a 5 minutos, ainda Deus não agiu. Então vou parar de orar. Deus não está ouvindo minhas orações. Mas minha esposa orou por mim 30 anos para que eu me convertesse. 30 anos, sabe o que é isso? Casados, ela cristã, convertida desde os 13 anos, e eu sempre tive temor de Deus, mas eu não aceitava a palavra de Deus. Eu não conhecia, eu não aceitava, por quê? Porque eu não conhecia, eu achava que conhecia, mas não conhecia nada. 30 anos, mais de 30 anos orando por mim, até que o Senhor ouviu a oração dela. Ela podia ter dito: eu não quero mais saber desse homem, esse homem é um ímpio. A palavra de Deus diz o quê? Que eu não posso fazer o quê? Eu não posso fazer parceria, eu não posso ter o quê? Com juízo, eu não posso fazer, eu não posso me juntar com jugo desigual. Então eu vou largar esse homem, eu vou seguir a minha vida, eu vou cuidar dos meus filhos, e ele que siga a vida dele, a vida do ímpio. Mas ela perseverou. E no fim obteve o quê? Obteve o resultado daquilo que ela estava clamando a Deus. Aqui durante 21 dias, Daniel não viu resultado nenhum. Os homens que estavam junto com ele orando também não viram resultado nenhum. Mas por que não viram resultado nenhum? Porque o principado da Pérsia, ou seja, o demônio que tinha a legalidade sobre toda aquela região da Pérsia, estava justamente se opondo para que aquelas orações não fossem o quê? Não chegassem aos ouvidos de Deus. E aí, o próprio arcanjo Miguel veio fazer o quê? Ele veio e se colocou frente a quem? Ao principado da Pérsia, e derrotou o principado da Pérsia. Por quê? Porque as orações de Daniel foram ouvidas sim por Deus. Mas durante 21 dias houve uma guerra espiritual naquele lugar entre o principado da Pérsia e quem? O arcanjo Miguel, que veio justamente com a missão de destruir, de afastar, de colocar, enquadrar o principado da Pérsia. Então não se preocupe, meus amados, quando as nossas orações não forem ouvidas instantaneamente, mas tenham a certeza absoluta de que elas vão surtir o efeito, se forem orações legítimas, se forem orações de acordo com a palavra de Deus. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos lá na igreja de Biritiba Mirim, e chegou uma moça que não era da igreja, apavorada, pediu licença, interrompeu o culto, interrompeu o culto. Você sabe que a legislação hoje não permite que uma pessoa, por exemplo, entre aqui, nem a polícia não pode entrar aqui durante um culto. Ela tem que esperar terminar o culto para ela poder entrar e chamar alguém, prender alguém. Durante o culto ele não pode entrar. A moça teve
a audácia de interromper o culto. Pastor, eu preciso oração, eu preciso oração pela minha família. A minha família sofreu um acidente tremendo lá em Foz do Iguaçu. E estão no hospital, na UTI, com a sentença de que eles não vão passar dessa noite. Pastor, eu sei que a igreja tem poder de orar e de mover o mundo espiritual. Ore pela família. Falei, mas você sabe em que hospital que está para a gente orar? Não sei, eu sei que está no hospital lá de Foz do Iguaçu. E aí Deus me disse, veja no relógio da igreja que horas são. Que horas são? Eu olhei no relógio e eu vi, por exemplo, são 9h30 da noite. E eu perguntei, eu me questionei, mas por que Deus quer que eu olhe para o relógio e veja que hora? No culto seguinte, aquela mesma moça foi de novo lá na igreja. Pastor, eu vim aqui agradecer pelas orações de vocês. Realmente a oração de um justo tem poder. Naquela noite, misteriosamente, toda a família foi liberada da UTI, porque foram restaurados assim. Os médicos não entenderam como é que aconteceu. Todos eles que estavam em coma, de repente, acordaram e as quebraduras que tinham, parecia que foram restauradas. Eles saíram andando do hospital. E aí Deus me disse, pergunta a que hora que aconteceu isso. Aí eu entendi por que ele tinha me mandado, tinha pedido para eu orar, para eu olhar para o relógio para saber que era das 9h30 da noite. Ou seja, a oração, ela não tem distância para ela agir, não tem destino, tem que ir em tal hospital, em tal leito. Não, Senhor. Aquele pessoal não sabia nem o nome, aquele pessoal que sofreu acidente, que está em coma lá na UTI do hospital, lá em Foz do Iguaçu. Senhor, envia teus anjos, esteja derramando azeite da unção, o Senhor esteja restaurando, esteja curando em nome de Jesus. Pronto, foi uma oração de 30 segundos que foi feita. Mas essa oração surtiu efeito. Por quê? Porque toda oração baseada na palavra de Deus surte efeitos no mundo espiritual. Queira o diabo ou não queira o diabo. Amém? Então é assim que acontece o mundo espiritual. Então, diante de qualquer desafio, de qualquer problema, não importa o tamanho do problema que você esteja vivendo, aplique o quê? A resistência ao diabo. Saiba que se existe um problema por trás daquele problema, o inimigo está agindo. E quando você resiste em cima da palavra de Deus, aquele problema que você está vivendo, aquele problema deixa de existir. Por quê? Porque o diabo vai fugir em disparada e aquele problema vai ser levado junto com ele e você vai começar a viver uma vida nova, uma vida conforme a vida que Jesus veio trazer. Vida e vida em abundância. Eu gostaria que vocês anotassem que o Senhor me deu 10 motivos por que nós temos que resistir. Por que nós temos que resistir? Porque o Satanás quer nos fazer desistir quando vem um problema. Muitas vezes a pessoa fica doente, e eu sinto isso no meu próprio corpo, meus amados. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça, sei lá, alguma coisa que eu comi que me fez mal, é impressionante. A minha vontade de orar cai violentamente. Muitas vezes eu não consigo orar com a diligência, com o fervor que normalmente a gente está acostumado a orar. Então a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é te fazer desistir de orar. Por quê? Porque se ele sabe que se ele conseguir esse intento, você já está nas mãos dele. Então, 10 motivos para que você resista ao diabo. Não deixe ele te enganar. Primeiro, porque o diabo quer nos fazer desistir de sermos vitoriosos. Primeiro,
Porque temos a saúde, porque temos a cura, porque temos a paz, porque temos a alegria. E ele vive nas trevas. Esse é a grande inveja de Satanás sobre os filhos do Deus Altíssimo. Porque nós temos a paz, porque nós temos a cura, porque nós temos a alegria, porque nós temos a cura, porque nós temos a saúde. Amém? Anotaram? Segundo motivo, porque somos mais do que vencedores e ele é o derrotado e condenado. Na morte de cruz de Jesus, Satanás foi derrotado e foi tirado dele o poder sobre a morte e sobre as próprias chaves do inferno. E ele foi humilhado diante dos demais demônios. Então essa é a grande birra de Satanás sobre os filhos de Deus. Porque somos mais do que vencedores e ele é um derrotado e já está condenado. Condenado a quê? Às trevas pela eternidade. Estão anotando? Terceiro motivo, porque nós somos livres e ele é escravo do pecado e da mentira. Vocês estão vendo por que Satanás tem tanta bronca dos filhos de Deus? Nós somos livres. Nós temos o que? O livre-arbítrio. E ele não. Ele já é um condenado, ele já é um derrotado. Quarto motivo que ele quer nos fazer desistir. Porque somos chamados de filhos e filhas do Deus Altíssimo. Aleluia! E ele foi tirado da glória em que ele estava antes, como querubim ungido que servia ao próprio Deus. Então hoje, por que ele tem bronca de nós? Porque nós somos chamados de filhos e filhas do Deus Altíssimo. E ele, que antes tinha a função de querubim ungido, que servia a ele, servia ao próprio Deus, ele foi o que? Destituído e caiu, e para ser o que? Ser o príncipe das trevas desse mundo, desse século. Quinto motivo, porque nós vivemos na luz e ele vive nas trevas, afastado totalmente da glória de Deus. Nós na luz e ele nas trevas. O que ele quer? Arrastar todo mundo para onde? Para as trevas. Sexto motivo. Estão conseguindo anotar? Porque somos santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Onde está escrito isso? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Olha aqui a responsabilidade. Nós somos santuários de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Tá, amados? Se nós somos santuários do Espírito Santo de Deus, como é que nós podemos emprestar o nosso corpo para as aberrações desse mundo? Não tem sentido. Nós deixamos contaminado o próprio santuário de Deus. Ou melhor, o Espírito Santo simplesmente sai da nossa presença, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, e aí quem entra é Satanás com a derrota, com a tristeza, com a angústia, com dores. Amém? Sétimo motivo, porque nos foi dado através de Jesus o poder de destruir as obras do diabo. Isso está escrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, parte B. Está escrito assim: para isso o Filho de Deus, e por conseguinte os filhos de Deus, se manifestou para destruir, para desfazer o que? As obras do diabo. Então por isso a grande raiva de Satanás contra quem? Contra os filhos e filhas do Deus Altíssimo. Oitavo, qual é o oitavo motivo? Porque tudo quanto pedirmos em nome de Jesus,
Ele o fará. Estão prestando atenção? Porque tudo o que pedirmos em nome de Jesus, Ele o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Onde está isso, pastor? João capítulo 14, versículo 13. Nono motivo: porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 17. E se somos filhos, somos então herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Amém. Sabe quando o diabo vai ter isso na vida dele? Nunca, jamais. Ele vai continuar nas trevas pela eternidade. E 10º motivo, qual é o 10º motivo de Satanás tentar sempre querer nos fazer desistir? Porque através de Cristo somos salvos e vivificados, e já nos fez assentar nos lugares celestiais, à destra do Pai, onde Jesus é a cabeça, e nós somos o quê? O corpo de Cristo, as mãos e os pés de Cristo, para podermos esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Pastor, onde que está escrito isso? Nós já vimos isso, 2 cultos de Santa Ceia atrás, em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Já fomos assentados, presta atenção, não é que vamos ser assentados, nós já estamos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, à destra do Pai. Ele sendo a cabeça e nós sendo quem? Corpo, mãos e pés. Para quê? Corpo de Cristo, para nos mantermos sempre o quê? Unidos como corpo. Pés, para esmagar a cabeça da serpente. E mãos, para podermos glorificar ao Deus Altíssimo. Aleluia. Amém? Feche teus olhos. Qual é o desafio que você está vivendo? Qual é o problema que você está vivendo hoje? Eu não sei o tamanho do teu problema. Também eu não quero saber. Mas o que eu posso te dizer, meu amado, minha amada, é que esse problema tem solução. E a solução já está dada na palavra de Deus. É só você procurar. É só você crer, é só você orar, é só você fortalecer a tua fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você se fortalecer, quando você conhecer a palavra, quando você tiver a capacidade de orar segundo a vontade, segundo a palavra de Deus, você vai ver que não tem príncipe da Pérsia, que não tem potestade, a potestade que reina em todo o Nordeste e todo o Norte do Brasil, que foi achada no Rio Paraíba. Não tem imagem, não tem poder nenhum das trevas que possa limitar a ação de Deus na tua vida. Você orou segundo a palavra, pode ter a certeza de que aquele inimigo que levantou aquele problema contra você, ele vai fugir, ele vai sair em disparada da tua presença. Tudo aquilo que ele tramou para te destruir, tudo aquilo que ele tramou para te trazer doença, para trazer o que? A miséria, para trazer desemprego, para trazer discórdia na família, não importa o que for, não importa o tamanho do problema, não importa a origem do problema. A origem do problema está na inveja que Satanás tem da tua vida como filho, como filha do Deus Altíssimo. E se você se posicionar, se você resistir àquele problema, segundo a própria palavra de Deus, Satanás, que está fomentando aquele problema na tua vida, ele vai fugir disparada da tua vida.
E a vitória, meu amado, minha amada, eu te digo, é tua em nome do Senhor Jesus. Tome posse. Viva como um cristão legítimo. Viva como um cristão legítimo. Não se deixe enganar mais. Toda vez que você estiver vivendo um problema, pare. Comece a entender a origem daquele problema. E Deus vai te mostrar. Quando você clamar, Senhor, me mostre onde está esse problema. Senhor, às vezes você não sabe nem como orar. Peça ao Espírito Santo de Deus. E a própria palavra diz o que? Que Ele vai te responder. Ele vai te dar o que? A sabedoria para que você possa orar até em língua, se for necessário. Para que o inimigo não possa interceptar a tua oração e não deixar que ela chegue ao próprio Deus Altíssimo. E você vai ver a resposta de Deus. Deus sempre te responde. Não importa quanto tempo vai demorar para você ver a ação de Deus para te resolver aquele problema. O importante é você ter a certeza de que Deus vai agir em teu favor. Você é um filho, você é uma filha do Deus Altíssimo. E o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Só se você deixar ele agir. Se você der legalidade. Se você deixar ele fazer a obra maligna dele na tua vida. Aí você vai pagar o preço. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Amados, que bom que hoje é dia de quê? Santa Ceia. O que significa a Santa Ceia? A Santa Ceia significa a oportunidade que o próprio Senhor Jesus nos deu, estabelecendo um momento sagrado de comunhão dos filhos e das filhas do Deus Altíssimo, quando eles podem se reunir como corpo de Cristo e se alimentar, se fortalecer física e espiritualmente com o corpo de Cristo e com o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. No momento em que ele se reuniu com seus discípulos, ele estabeleceu justamente essa ordenança: participem da Santa Ceia até que eu retorne. Jesus está a poucos momentos de retornar. Não sabemos quanto, mas o que importa para nós é que ele vai cumprir a palavra que ele nos deu. Ele vai retornar para arrebatar quem? A sua igreja amada, a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E para que nós possamos nos fortalecer física e espiritualmente, ele estabeleceu justamente o rito da Santa Ceia, onde o pão passa a representar o quê? O corpo de Cristo que foi despedaçado por nós, lá na cruz do Calvário, em favor de nós, lá na cruz do Calvário. E o sangue da nova aliança significa o quê? Que é representado pelo suco de uva, representa o quê? O sangue vertido lá na cruz do Calvário, para nos resgatar, para nos cobrir espiritualmente de todos os nossos pecados. No Antigo Testamento, o chefe que fazia, sacerdote que fazia as oblações com sangue, ou seja, espargia, passava o dedo com sangue na cabeça das pessoas para ter o quê? Com sangue dos cordeiros que eram sacrificados, significando o quê? Significando justamente a nova aliança que viria, a aliança perfeita
que viria justamente através de Cristo Jesus, que está na cruz do Calvário representando o quê? O Cordeiro Santo, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem mancha, que morreu na cruz, verteu o seu sangue para nos cobrir, a igreja de Cristo ser coberta pelo sangue do Cordeiro e ter o quê? A multidão dos nossos pecados liberto, coberto pelo sangue do Cordeiro. Então é essa a oportunidade, e por isso que eu sempre digo, o culto de Santa Ceia, meus amados, é o culto em que nenhum cristão que possa se denominar cristão falta por motivo nenhum. Pode estar chovendo canivete, pode estar com os problemas tamanho de um, não importa, é justamente aqui na Santa Ceia é que você terá justamente as suas energias, os seus problemas justamente cobertos também pelo sangue do Cordeiro, e as suas energias renovadas, Cristo em nós. Quando nós nos alimentarmos, quando nós ingerirmos o corpo de Cristo, nós estamos fazendo o quê? Cristo em nós e nós nele. Lá em João, ele nos diz isso, lá no capítulo 15, no versículo 7, eu em vós e vós em mim, tudo que você pedir em meu nome vos será feito. Amém? Amém. Tudo será feito pelo Pai. Então é isso que é a Santa Ceia. Se vocês não conseguirem, se nós não conseguirmos entender isso, não adianta participar da Santa Ceia. Esse é o segredo da Santa Ceia, que muitas vezes não é conseguido passar pelos pastores às suas ovelhas. Mas é isso que Cristo quis mostrar naquele momento da Santa Ceia. Amém? Eu gostaria que você, Maria Luísa, viesse aqui para me ajudar a participar e fazer essa festa acontecer em nossas vidas. Glória a Deus. Todos podem participar da Santa Ceia, porque a palavra de Deus diz assim: examinai o homem a si mesmo, e se houver alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito revela, e nesse momento você pode pedir perdão para Deus, e pode pedir perdão e dizer: Senhor, limpa meu coração, para que eu possa ser o templo do Teu Espírito. Então feche os olhos, vamos ter um momento com Deus, de pedir perdão por tudo aquilo que aconteceu conosco. Muitas vezes, irmãos, a gente peca por omissão, a gente peca porque nós temos a intenção de fazer o certo, mas fazemos o errado, magoamos as pessoas, damos respostas desagradáveis, e aquilo magoa o nosso coração, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Quando a gente faz alguma coisa para um semelhante, aquilo dói dentro de nós, e o momento de pedir perdão é agora. Senhor, perdoai todas as nossas falhas, perdoai os nossos pecados, Pai, nosso pecado de omissão. Muitas vezes a gente vê um irmão pecando e para não desagradá-lo a gente não fala nada. A gente também está pecando por omissão. Pai, perdoa nossos pecados, limpa-nos, Senhor, derrama o sangue do Cordeiro sobre nós, aquele sangue precioso que foi derramado lá na cruz. E nós sabemos, Senhor, se o Senhor agir, nada pode nos manchar, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Vamos agora, Senhor, participar desse momento tão especial, que na noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, deu graças a Deus e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso em memória de mim.
de igual modo, o Senhor pegou o cálice da nova aliança, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós, porque este é o cálice da nova aliança, aliança eterna, a última aliança, aliança do corpo de Cristo e do sangue do Cordeiro, derramado por cada um de nós. E aí, Senhor, nós sabemos que temos que participar desse momento tão glorioso até que o Senhor volte. Mas eu quero dizer, Senhor, volta logo, Jesus. Maranata, Jesus, porque nós precisamos de Ti. Queremos agora distribuir os elementos, o pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Aleluia, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Glórias te damos, Jesus, porque Tu és o Cordeiro Santo de Deus que tirou o pecado do mundo. Se não fosse o Senhor, nós seríamos todos condenados. Nós teríamos a morte eterna e viveríamos nas trevas por toda a eternidade. Mas graças ao seu sacrifício lá na cruz, nós temos um futuro prometido brilhante. O Senhor não é o Senhor é Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que nos engane. O Senhor vai cumprir, o Senhor vai voltar e vai nos levar para a eternidade. Nós seremos moradores dos eternos céus, o lugar de glória, de onde Satanás foi jogado. Nós iremos morar neste lugar. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Amados, participemos todos do corpo de Cristo em unidade. Em nome de Jesus. Agora, o sangue da nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A vida do Senhor, através do sangue, entrou dentro de nós para nos renovar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por alto preço, aleluia. Jesus, te dei meu coração, te dei meu coração. Aleluia. Pai amado, te damos graças por esse momento de comunhão, pela oportunidade de trazer uma palavra de revelação para a tua igreja. E agora, Pai, nós te agradecemos pelos dízimos, ofertas que foram trazidos. O Senhor esteja sondando o coração,
como é que foi apresentado esse dízimo, essa oferta, se foi voluntária ou se foi com alegria no coração, para que haja, Senhor, abertura das portas do céu e que sejam derramadas bênçãos sem medida, conforme a Tua palavra em Malaquias 3. Que nós possamos experimentar da Tua prosperidade como dom de Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos também uma semana de vitórias na Tua presença, que todos aqueles que estão aqui, que vieram para participar da Santa Ceia, para aqueles que nos seguem pela internet, pelo YouTube, que estão nas suas casas, que sejam também visitados pelo Espírito Santo de Deus, e que possam todos termos, que nós todos possamos ter uma semana de vitórias, uma semana de paz, uma semana de cura, de restauração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa paz do Senhor. Aleluia.